Havia um homem torto, um ser cujos ossos pareciam ter nascido no ângulo errado, empurrando sua carne para fora de maneiras perturbadoras. Ele caminhava pelas ruas em silêncio absoluto, nunca parando, como se seu corpo estivesse condenado a vagar por toda a eternidade. Um dia, encontrou uma moeda de aspecto antigo, como se tivesse sido arrancada de outro tempo. Aquela moeda alterou seu destino. Com ela, ele comprou um gato tão deformado quanto ele, e juntos passaram a caçar um rato igualmente grotesco. 3 criaturas tortas dividindo uma casa tão inclinada que parecia prestes a desabar. E assim viviam naquele lar distorcido, onde nada era reto, nada era normal. Você talvez já tenha escutado essa cantiga em forma de brincadeira infantil, mas essa é a versão que ninguém deveria repetir. Uma versão proibida, porque as palavras funcionam como um ritual. Elas atraem algo que não deveria ser chamado o homem torto. A verdadeira história não começa na canção. Ela começa em 1969, com um homem chamado Ryan, que se mudou com seu filho para um apartamento quase esquecido em uma rua que não constava mais nos mapas. Deveria ser uma nova vida para os dois, mas logo na primeira noite perceberam algo muito errado. Todas as paredes eram tortas, como se alguém as tivesse empurrado com força antes do cimento secar. As portas não encaixavam. As janelas pareciam sorrir com dentes invisíveis. O piso parecia esconder algo vivo embaixo. Mesmo assim, exaustos da mudança, tentaram dormir. Mas quando o relógio chegou às 3 da madrugada, os gritos do menino cortaram o silêncio. Ryan correu, imaginando ser um pesadelo infantil. Porém, ao abrir a porta, encontrou o pior tipo de medo. O medo real. Uma figura agachada sobre o filho, como um inseto humano. Os braços longos apoiados no chão. O corpo inclinado em ângulos que desafiavam a vida. A cabeça quase girada por completo, mirando Ryan com um sorriso ossudo. Os olhos, afundados e sem luz. A criatura encarou Ryan como se ele fosse apenas mais uma peça de mobília. E então, desapareceu. Não como um sonho, mas como algo que se esconde nas sombras do mundo real. Aterrorizado, Ryan pegou o filho no colo e se trancou com ele em um motel. Dormiram com as luzes acesas, evitando até piscar. Porém, o dinheiro acabou. Não tiveram escolha. Voltaram para o apartamento maldito. Na noite seguinte, Ryan acordou e percebeu que o filho não estava na cama. Ele chamou pelo menino, vasculhou cada canto, até que um barulho fraco, como unhas arranhando madeira, vinha do teto. Ryan olhou para cima e viu uma pequena porta de sótão aberta. Pegou uma cadeira, subiu e entrou. O cheiro de mofo e sangue tomou seu nariz. Lá dentro, encontrou o filho, torto, como se os ossos tivessem sido torcidos à força momentos antes. O garoto estava morto. No chão, ao lado dele, um papel amassado com letra tremida. Ele encontrou um homenzinho torto que morava numa casa torta. Os versos que seguiam descreviam exatamente como a criança morreria, e cada palavra já havia se cumprido. Ryan sentiu as pernas fraquejarem, mas antes que pudesse reagir, ouviu passos atrás de si. Um estalar de ossos. A entidade estava ali, observando. Ryan fugiu desesperado do sótão e conseguiu escapar com vida, apenas porque correu sem olhar para trás. Mas enlouqueceu. Passou o resto da vida repetindo que a criatura o seguiria, até que foi encontrado morto meses depois, com o corpo totalmente retorcido. Essa foi apenas a primeira aparição documentada. Depois disso, outras mortes surgiram ao redor do mundo, todas com o mesmo padrão, corpos quebrados em formas impossíveis. Em todos os locais, o mesmo bilhete, com o mesmo poema. Mas o que poucos sabem é que essa entidade não surgiu no século XX. Sua origem é muito mais antiga.
No século XVII, soldados escoceses cantavam uma versão sinistra da mesma canção, zombando de seus inimigos antes da batalha. Dizem que cada vez que os derrotados ouviam a música, alguém desaparecia naquela noite, deixando apenas marcas profundas no chão, como se tivesse sido arrastado por algo de outro mundo. A canção se espalhou como uma doença, e com ela, o homem torto. Algumas pesquisas do século XIX falam sobre um jovem rejeitado pela mãe e abandonado pelo amor de sua vida. Ele cresceu com um ódio tão profundo que seu corpo começou a assumir sua dor. O que era emocional virou físico. A tristeza o retorceu por dentro e por fora. Em seu último ato, antes de se enforcar na casa onde nasceu, disse que faria o mundo sentir a mesma distorção que o consumiu. Seu corpo morreu, mas sua raiva não. Se transformou em algo que não respira. Não pensa como humanos. Não esquece. Ele encontra aqueles que cantam seu poema. Primeiro aparece nas sombras, depois ao lado da cama. Observa enquanto a vítima dorme, estudando os ossos que vai quebrar mais tarde. O homem torto não mata rápido. Ele gosta de transformar as pessoas em versões de si mesmo. E quando termina, pendura as vítimas de forma curvada, como se fossem marionetes sem cordas. Os poucos sobreviventes descrevem ouvir estalos de articulações por dias antes do ataque, como se a casa estivesse sendo dobrada ao redor deles. Primeiramente, os móveis inclinam, depois as paredes, até que o mundo inteiro parece estar sendo torcido por mãos invisíveis. Nesse momento, já é tarde demais, porque quando a casa entorta, significa que ele já está dentro. E o pior, ele não precisa mais do poema para ser invocado. O homem torto já está desperto. Ele caminha por aí procurando novas vítimas. E você, que agora conhece essa história, que a ouviu até o fim, pode ter despertado o interesse dele. Se, esta noite, por acaso, algo ranger no seu quarto, se os quadros começarem a se inclinar, se as sombras parecerem tortas demais, não olhe diretamente, não respire alto e, acima de tudo, não cante a música, porque se cantar, o homem torto vai encontrar você e, quando encontrar, vai torcer seus ossos tão devagar que o último som que sairá da sua boca será o estalo da sua própria espinha se partindo. E se você acordar às 3 da manhã com a sensação de que alguém está curvado ao lado da sua cama, sorrindo e respirando bem perto do seu rosto, não se engane, ele não está sorrindo. Ele está escolhendo qual osso quebrar primeiro.